Eleições 2022. Boa noite, dando prosseguimento à série de entrevistas com os candidatos ao governo. Fazemos hoje a última entrevista da série, justamente com o candidato Cláudio Paiva, ele que é do PRTB, Cláudio Paiva, que é candidato ao governo, ele é natural do Rio de Janeiro, é consultor empresarial, palestrante, professor de pós-graduação, psicanalista e terapeuta. A entrevista com os candidatos, como você já sabe, tem duração de 12 minutos, que nós vamos liberar daqui a pouquinho já o cronômetro para que possa fazer essa contagem. E a gente espera que você que acompanha o Jornal Guarapari, acompanhou as entrevistas que nós fizemos, possa ter tido uma referência sobre quais são os candidatos e qual é a proposta de cada um. Afinal de contas, o voto ele deve ser feito com a cabeça, não com o coração, mas com a cabeça, para que você possa escolher o candidato certo, que possa trazer os benefícios e as transformações que nós desejamos na política. Por isso mesmo, vamos iniciar a entrevista com o candidato Cláudio Paiva, liberando o cronômetro e fazendo a primeira pergunta. Cláudio Paiva, obrigado pela sua presença. Eu queria saber por que você definiu e decidiu ser candidato ao governo do Estado do Espírito Santo. Bom, primeiro, uma satisfação muito grande estar falando da minha terra, para a minha terra, você que é de Guarapari. O nosso partido é um partido que existe há 28 anos, e nós tentamos, de todas as formas, de todas as maneiras, unirmos esforços para que a direita pudesse fortalecer. Só que nós não fomos recebidos pelo pessoal da direita. E nós somos direita. As pessoas falam, Cláudio, você está dividindo a direita? Como é que eu estou dividindo a direita se eu sou direita? Como é que eu vou dividir aquilo que eu sou? E nós tentamos por várias vezes conversar com o pessoal da direita, e o nosso partido decidiu, lá de São Paulo, onde é a nossa matriz, né? Onde a direção nacional está lá em São Paulo, e eles me deram carta branca para que a gente pudesse vir ser candidato ao governo do Estado do Espírito Santo, que para mim é uma honra muito grande. Cláudio, como é que vocês pretendem, a gente tem um problema que é sempre levantado a nível de eleição, a nível de gestão pública, que é a saúde. Guarapari passa sempre por problemas de saúde também, tem a questão do hospital, mas a nível de Estado, como é que você pretende alterar a realidade da saúde capixaba? Olha só, a primeira coisa que nós temos que fazer é pegar a saúde e abrir a saúde para a população. O que acontece hoje? Vamos aos fatos, né? Que eu gosto muito de relatar sobre isso e falei nas outras emissoras. Hoje nós temos um hospital que está aí andando a passos lentos há 12 anos que vamos inaugurar o hospital e nada de inaugurar o hospital. Hoje, o governo do Estado fazendo uma ciclovia de 127 milhões de reais. Então, para eu resolver o problema de Guarapari, eu preciso aproximadamente de 90 milhões para botar o hospital para funcionar. Então, a administração pública, ela tem que ser uma administração como é na empresa, como é na sua empresa. As pessoas no seu devido lugar e gestão pública. É melhor fazer hoje uma ciclovia que não vai servir em nada para a população de Guarapari, de Cachoeiro, de São Mateus, Linhares, ou fazer um hospital funcionando aqui na cidade. Então, o que falta hoje na gestão pública é uma pessoa que tenha conhecimento de gestão, criar prioridade. O que é importante, o que é urgente. Você, como empresário, vai entender o que eu vou falar. Beber água é importante ou urgente? É importante. Ir no banheiro com dor de barriga é urgente. A saúde é urgente. A saúde não pode esperar. Nós estamos aí com um gargalo aqui na saúde, em Guarapari, em Cachoeiro, no norte do estado, no noroeste do estado, um gargalo da saúde. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, colocar pessoas competentes para administrar a saúde. Pessoas que conheçam exatamente o problema da saúde no estado do Espírito Santo. E depois, fazer com que a saúde funcione através de gestão. Gestão de pessoas, gestão de medicamentos, gestão de médicos, gestão de enfermeiros, gestão. É isso que nós precisamos fazer. E na área da educação, quais são os planos para a educação? Olha, a educação hoje, nós temos aí o Fundeb, que ele pode ser usado tranquilamente com uma forma mais profissional. Primeira coisa que nós temos que fazer para a educação, nós temos que qualificar e dar condição de salário para os nossos professores. Ele tem que ter condição de salário. Por quê? Porque senão ele fica desmotivado. O salário, ele motiva também, mas não é só salário. Nós temos que treinar os nossos professores para que eles possam voltar a ensinar.
português, matemática, geografia, história, entendeu? OSPB, que não tem hoje, ninguém canta o hino nas escolas, voltar aí essa parte cívica dos alunos. E parar de ensinar às nossas crianças ideologia de gênero. A escola não foi feita para ter ideologia de gênero. A escola foi feita para ensinar. Você que é adulto, que já definiu a sua ideologia de gênero, eu respeito, eu amo vocês, eu tenho pacientes, tenho amigos que são gays, lésbicas, têm a sua ideologia já definida. Agora, a criança não. No meu governo, no nosso governo, a criança vai ser respeitada. Eu garanto a você, pai, que a criança vai ser respeitada. Ideologia de gênero nas escolas não vai ter. Bom, essa era a pergunta que eu ia fazer, porque como psicólogo você coloca essa situação. Agora, você se posiciona como direita. O que é ser direita? Direita é aquele que defende, a direita é aquele que defende Deus, pátria e família. Aquele que defende veementemente os critérios de uma família, os critérios de uma sociedade. Eu não aceito de forma nenhuma reunir um monte de pessoas numa praça pública e tirar a roupa e enfiar um crucifixo no ânus. Isso é ser de direita. Eu não aceito isso. Eu não aceito que os professores vão para a sala falar palavrões. Eu não aceito que os professores vão para a sala fazer a ideologia de gênero. O maior professor, a maior ideologia de gênero de um professor é não ter ideologia. Isso é ser de direita. Respeitar a igreja, respeitar a família e respeitar a pátria. Isso é ser de direita. Se isso é difícil das pessoas entenderem, você entender, é muito complicado. Eu defendo Deus, eu defendo a religiosidade. O culto pode ser o culto no candomblé, pode ser na igreja católica, qualquer igreja, qualquer religião, tá certo? Nós defendemos a igreja, defendemos o culto e defendemos a nossa pátria. Eu não posso pegar uma bandeira nacional e queimar em praça pública. Eu não posso pegar um Jesus Cristo e crucificar de cabeça para baixo. Isso eu não vou aceitar. No nosso governo isso não vai acontecer. Não tem como aceitar isso. Isso nos deixa assim, muito entristecido, que tem umas pessoas que querem colocar de goela abaixo o seu ceticismo, quer colocar de goela abaixo aquilo que ele acha que é certo para a sociedade. Vamos respeitar as regras, né? Vamos respeitar a ética e vamos respeitar a Constituição, que é a Carta Magna nossa. Bom, no seu plano de governo, o senhor defende que as pessoas têm acesso a armas. Você acha que isso ajuda a conter a violência ou isso pode aumentar a violência? Aumentar mais do que está, não tem jeito. Uma pessoa entra na sua casa, você que está me assistindo aí agora, entra no seu sítio aí na fazenda, no nosso interiorzão aí, entra, mata o seu gado, estupra a sua mulher, estupra a sua filha, te dá coroada na cabeça e sai por isso mesmo. Se você tivesse uma arma em casa legalizada, isso eu quero deixar bem claro, está no nosso projeto aí, uma arma legalizada, passando por um psicólogo, passando pela Polícia Federal, passando pela Polícia Civil, você tem que ter uma arma assim, eu tenho que me defender, porque a polícia ela não está presente. A polícia hoje, a polícia militar, ela enxuga gelo. A Polícia Civil hoje, ela está totalmente desaparelhada. Hoje você anda pelas ruas de Guarapari, ontem eu cheguei de Cachoeiro de madrugada, não vi uma viatura. Uma viatura na entrada de Guarapari, uma viatura nas praças, não via viatura nenhuma. Por quê? Eles estão fazendo o quê? O corretivo. Eles não estão fazendo o preventivo. E no nosso governo, nós vamos fazer uma polícia presente. Com certeza. Agora, na área de empreendedorismo, o senhor pretende apoiar o empreendedorismo, o desenvolvimento econômico? Qual é a proposta para isso? Bom, eu sou empreendedor por natureza, né? Você também, nós somos empreendedores. Nós que criamos emprego, nós que geramos emprego, sim. Eu tenho um plano na nossa cabeça de criar aqui, no estado do Espírito Santo, uma cidade inteligente, o Smart City. Quer dizer, uma cidade que tecnologicamente ela vai desenvolver a tecnologia voltada para a juventude. O jovem tem que ter direito, inclusive vai ser matéria curricular empreendedorismo nas escolas. O jovem, o adolescente, ele tem que saber qual é a profissão dele. Hoje, no Código Brasileiro de Ocupação, nós temos 968 profissões. Você sabia disso? Código Brasileiro de Ocupação. E nós exploramos muito pouco a parte profissional do jovem e do adolescente que está querendo empreender no nosso estado. Com certeza, no nosso governo, empreendedorismo terá total apoio. Uma questão que tem surgido e a gente tem
visto e aumentou após a pandemia é a questão de moradores de rua. Isso acontece em Guarapari, acontece em praticamente todos os municípios. Na Grande Vitória a gente vê, na Praia do Canto tem gente morando na rua, e o morador de rua muitas vezes, muitas vezes, na grande parte das vezes, ele acaba infringindo uma série de regras, de leis, é como se ele pudesse fazer qualquer coisa. Existe algum projeto para que essa situação possa ser solucionada, dando condição para quem está morador de rua e também protegendo os moradores da cidade? Com certeza. Hoje, por exemplo, nós temos os centros POPs, que é da municipalidade. O Estado tem que se preocupar com isso. Fazendo o quê? Criando condições para que o morador de rua, aquela pessoa que está em estado deplorável financeiramente, emocionalmente, e o grande problema hoje do morador de rua é a parte emocional. Eles estão totalmente desequilibrados. Nós temos que aproximar eles de quê? Da parte psicológica, nós temos que ligar para a família. Nós temos o assistente social hoje no Estado. Todo ano, quantos formandos de assistência social temos no Estado? Quantos formandos nós temos no município? Para colocar essas pessoas, os psicólogos, fazer terapia com esse povo, trazer esse povo para produzir, voltar a produzir, criar galpões, como tem no Paraná, como tem em Santa Catarina, galpões onde possa colocar essas pessoas lá para produzirem, para que elas possam fazer cursos de tornearia, curso de manicure, cabeleireiro, barbeiro, para que eles possam ser integrados na sociedade e não ficar dando paliativos para esse povo que é tão sofrido e que no nosso governo vai ter uma secretaria exclusiva para atender as pessoas são usuários de droga, de álcool e principalmente os moradores que estão em estado de rua. Bom, nós temos 1 minuto e meio ainda e eu tenho 2 perguntas. Você pode juntar as duas numa só. Uma é: tem algum projeto específico para Guarapari? E já engatando, deixando 1 minuto para o senhor fazer as considerações finais. Olha, Guarapari ela precisa urgentemente da segunda ponte. Não tem jeito. Inclusive está no nosso projeto aí criar a segunda ponte de Guarapari. Quando você tem aí o verão, você fica 40 minutos para atravessar a ponte aí. Então nós temos que ter uma segunda ponte. E Guarapari precisa ser olhado com os bons olhos. E eu quero dizer para você, nesse minuto final que está aqui, eu quero dizer para você o seguinte: no governo Cláudio Paiva, 28, do PRTB, você terá voz e vez. Teve uma pessoa que falou comigo assim: mas Cláudio, você é muito destemido. Eu falei: não sou destemido, eu sou Deus temido, porque Deus está no controle da minha vida, sempre esteve. E com certeza no nosso governo, no governo do PRTB, no governo de Cláudio Paiva 28, nós vamos fazer muito pela nossa cidade e vamos fazer muito pelo nosso estado. Infelizmente, Guarapari está jogada às traças. Pode procurar na saúde, não funciona. Procura na segurança pública, não funciona. Procure qualquer coisa, não funciona. E aqui em Guarapari precisa de ter um governante. E eu tenho muito orgulho de ser governador do estado do Espírito Santo e pertencer a Guarapari. Infelizmente, a mídia, eu quero agradecer a mídia local, elas parece que me ignoraram, mas não tem problema. Você que está em casa vai votar no Cláudio Paiva 28. Pois bem, a gente agradece a Cláudio Paiva pela presença aqui, o candidato, e agradece a todos que estiveram aqui. Durante o mês de setembro nós fizemos a entrevista com os candidatos ao governo do estado do Espírito Santo. Espero que a gente tenha ajudado você a conhecer melhor as propostas e a poder dar um voto consciente. A gente agradece muito ao Cláudio, agradece aos que participaram e a você, telespectador, que acompanhou durante a série de entrevistas aqui no Jornal Guarapari. Eleições 2022 na TV Guarapari.